Senhor. Amém. Estava ali, Deus estava falando ao meu coração o seguinte: Deus instituiu um culto a Ele, a adoração a Ele, mas se eu não vier, se você não vier cultuar a Deus, Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo o mesmo, Ele não depende da nossa adoração e do nosso culto, mas nós dependemos. Nós precisamos vir cultuar ao Senhor. E Ele instituiu justamente para que nós fôssemos abençoados. Porque a Bíblia fala que os céus proclamam a glória de Deus. O firmamento anuncia as obras da sua mão. A criação louva e glorifica a Deus. Mas nós precisamos vir aqui, louvar, adorar, ser fortalecido e ser enchido pelo seu Espírito Santo. E quando a gente não vem, quem perde somos nós. É por isso que existe tanta batalha, tanta dificuldade para nos atrapalhar, para nos impedir de chegar até a casa do Senhor. Porque existem guerras espirituais, né? O inferno luta contra a nossa vida para nos tirar do propósito, do caminho do Senhor. Então, toda vez que você se sentir desmotivado, pense nisso, né? Deus continua sendo Deus sem você aqui, mas se você não vier, você não é ninguém. Você não tem condição de fazer nada. Então, louvado seja o nome do Senhor. Estamos aqui para falar sobre família. Estamos mais uma vez no culto, né, voltado para a família. E muitas vezes, eu não sei vocês, mas passa pela nossa cabeça o seguinte: às vezes, nossa, culto de família hoje, mas eu já sei, né? Eu já ouvi tanta ministração para a família, eu já ouvi tanta pregação relacionada à família, né? Eu já sei, né, o que vai ser dito. E às vezes a gente até desanima em vir, né, achando que a gente já sabe, né? Mas quando a gente olha para a palavra do Senhor, a gente vê, principalmente no Antigo Testamento, quando Deus estava instruindo o seu povo, que Ele repetia, que Ele mandava repetir, que Ele falava e falava novamente, porque a gente esquece. Porque a gente muitas vezes não coloca em prática. A gente precisa ouvir novamente, e isso é pedagógico para a nossa vida. A gente precisa estar sempre aprendendo mais e mais aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Amém? Amém. Então, nós vivemos num mundo em que nós sabemos que a família ela tem sido alvo, né? Satanás ele colocou um alvo, sabe aquela imagem que atira a flecha, né? Os dardos. Então, existe um alvo na nossa família. Existe um alvo colocado em todas as famílias e o diabo tenta a todo instante, com os seus dardos, desconstruir a família, né? Destruir o modelo que Deus criou, que Deus estabeleceu. Então, por causa disso, mais do que nunca, a gente precisa a todo instante tentar aprender a cada dia mais qual é o modelo de família que Deus estabeleceu. Para a gente ter uma ideia, alguns termos relacionados à família, eles também estão sendo deixados de lado. Por exemplo, na França, né, criou-se uma lei onde nos formulários nas escolas não existe mais o nome pai e mãe, mas genitor 1 e genitor 2. Aqui no Brasil também existe essa demanda por parte dos grupos LGBTs de tentar abolir a palavra pai e mãe de alguns formulários oficiais. E aqui em Campinas eu já vi escolas que não estão mais comemorando o Dia das Mães nem o Dia dos Pais. Elas colocam no Dia das Mães, o convite era para o Dia da Família, né? Da família. Para que nenhuma criança que tivesse 2 pais e 2 mães, ela se sentisse constrangida, né? Porque ela não tinha mãe, ela tinha 2 pais. Então já estão tira, né? Não vamos falar Dia das Mães para não agredir ninguém, aí Dia da Família, né? Para ficar assim até os termos, a gente vê como tem acontecido na nossa sociedade. E a igreja, ela é a principal, se não a única instituição que fala contra isso. A igreja é a única instituição que prega contra essa
Adão e Eva já com esse propósito. A família não é um acidente, né? Não foi algo que aconteceu por acaso, mas Deus, quando criou o homem e a mulher, Ele já criou com esse propósito, para formar uma família, né? Monogâmica e heterossexual, né? Um homem e uma mulher para formar uma família. Então Deus estabeleceu o modelo, Ele estabeleceu o padrão. E nós que já passamos assim os 40, um pouquinho, né? Nós já temos na nossa mente bem já definida essa questão do modelo familiar estabelecido por Deus. Até porque esse modelo era muito forte antigamente, mas recentemente, né, com os anos, isso tem mudado. E os nossos filhos, eles não têm a mesma concepção, tá? A gente precisa estar constantemente ensinando. Por quê? Porque eles estão vivendo numa época de muitas vozes. A internet deu voz a todas as pessoas. Então, são enxurradas de conteúdos, né? A maioria totalmente desnecessário e até prejudicial. Então, eles estão ouvindo muitas vozes contrárias. E nós precisamos levantar a nossa. Como pai, como mãe, dentro da nossa casa, nós precisamos levantar a nossa voz para que eles possam ser firmados no propósito de Deus com relação à família. Os valores que têm se perdido ao longo de todos esses anos, para que eles não venham a se perder, como aconteceu com o povo de Israel. Lá em Juízes, diz que depois que Josué morreu, né? Juízes capítulo 2, versículo 10 e 11, diz que após a morte de Josué, toda aquela geração, né, depois que aquela geração morreu, levantou-se uma que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que o Senhor fez a Israel. Então os filhos de Israel fizeram o que era mal perante o Senhor. E a gente observa nisso o resultado da omissão da fala, né? Depois que Josué morre, diz que toda aquela geração depois dele também morreu e levantou-se uma que não conhecia o Senhor. Então eles falharam gravemente em transmitir, né, a obra, aquilo que Deus tinha feito por eles. E diz o texto que por causa disso, por causa dessa falta de conhecimento deles, eles fizeram o que era mal perante o Senhor. Então a gente observa com isso a importância da gente falar, a importância do culto da família, a importância, né, dos encontros voltados para a família. Porque eu não sei vocês, mas a família é um dos lugares onde a gente encontra mais problemas. Não é verdade? Às vezes a gente olha para a família de alguém e a gente pensa na nossa cabeça, meu Deus, é a família perfeita, né? É perfeito, o pai, a mãe, os filhos, é maravilhoso. Mas dentro de casa, quem sabe é quem convive. E a família que não é cristã, eu creio que vocês conhecem muitas que não são, vocês que convivem, vocês sabem como é. Né? Como é a rispidez, como é, às vezes, a ignorância, como é a dificuldade de relacionamento, a dificuldade de perdão. Então, a nossa família cristã também passa por problemas. Problemas de relacionamento, problemas de todo tipo. Né? E nós precisamos estar com o nosso coração voltados para Deus, para que a gente possa tentar viver da melhor maneira possível. Então, nós sabemos que a família, ela foi criada por Deus. E o tema que me foi proposto nesta noite, Valéria me falou, que o tema era Famílias aos pés da cruz. Buscam a Deus juntas. Famílias aos pés da cruz, buscam a Deus juntas. E antes de entrar no tema propriamente dito, eu gostaria de definir 3 pontos. O primeiro eu já falei, que é com relação a Deus ser criador da família. O segundo é que Deus escolheu uma família para, a partir dela, formar um povo para si. Então, Deus escolheu a família de Abraão para, a partir dali, ele formar um povo e ensinar esse povo, se revelar a esse povo. E a Bíblia fala que em Abraão seriam abençoadas todas as famílias da terra por causa de Cristo. Então, Deus escolheu uma família para, a partir dela, formar um povo para si. Mais na frente, Ele escolhe outra família para, a partir dela, enviar o seu filho ao mundo. Deus poderia ter feito de outra maneira, poderia ter enviado Jesus, né, de repente, de outra forma,
precisasse encarnar, mas ele definiu em seus decretos eternos que seria assim. Seria através de uma família. Deus encarnaria, nasceria de uma virgem, se submeteria a ela na infância, né, dependeria dela, né, para crescer, né, para ter o seu alimento, porque Deus age dessa forma. Né? Ele valoriza a família. É importante as famílias serem estabelecidas da maneira como ele propôs. Então, quando a gente observa a Escritura, a gente encontra muitas passagens, muitos exemplos de várias famílias que obedeceram a Deus, né, que viveram bem, e também de famílias que desobedeceram a Deus e que foram, de certa forma, punidas por causa disso. A gente tem como exemplo a família de Acã. Por causa do pecado de Acã, toda a sua família foi destruída, foi apedrejada. A gente tem também a família de Eli, né, que por causa da desobediência dos seus filhos no exercício do sacerdote, e ele não ter repreendido quando deveria, eles também sofreram o juízo do Senhor, né, eles foram mortos. E a gente observa, trazendo para a nossa realidade também, como o pecado ele destrói as famílias. Como, por exemplo, o alcoolismo destrói uma família, como as drogas destroem uma família, como o orgulho, o egoísmo também destrói uma família. A gente tem muitos lares sendo desfeitos por causa de falta de perdão, por causa de orgulho, por causa do individualismo. E isso só nos reforça a questão de como o pecado é prejudicial para a nossa família. Então, nessa noite eu quero ver com vocês sobre uma família que era abençoada por Deus. Ela tinha um pai que era o sacerdote do seu lar, que ele não negligenciava o seu papel. Essa família, ela desfrutava de saúde, de prosperidade financeira e comunhão entre os seus 10 irmãos. Era uma família grande e era uma família que buscava a Deus. Eu estou falando aqui da família de Jó. A família de Jó. É para ele, para Jó, que nós vamos olhar nessa noite. Eu gostaria de, nesse momento, fazer uma oração. Você já abre a sua Bíblia em Jó, no capítulo 1, certo? Jó, capítulo 1, nós vamos ler a partir do versículo 1. Deixa a sua Bíblia aberta, tá? A gente não vai ler agora. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eu quero, Senhor, nessa noite, pedir mais uma vez que o Senhor continue conosco. Senhor, abra a nossa mente, o nosso entendimento, para absorver aquilo que o Senhor quer nos instruir. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor aplique a sua palavra ao nosso coração. É assim que nós oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Antes de a gente ler o texto, tá, eu queria só fazer menção de uma coisa. Como o Valério falou, né, que o tema é famílias aos pés da cruz, né, que vivem aos pés da cruz. Se a gente olhar para a família de Jó, né, a gente pode até pensar, mas como que a família de Jó vivia aos pés da cruz, né, se ela viveu muito tempo antes de Cristo, né, antes da mensagem da cruz de Cristo? Para responder essa pergunta, a gente precisa pensar no que significa viver aos pés da cruz. Nós sabemos que essa expressão, ela não deve ser entendida de forma literal, mas de forma figurada. Porque a cruz nada mais é do que um instrumento de execução. Ele foi um instrumento de execução utilizado por povos antigos, principalmente pelos romanos, onde milhares de pessoas foram mortas. E era uma forma de execução extremamente cruel, era efetuada num local aberto para que servisse de exemplo de intimidação para as pessoas. Então, a cruz em que Cristo foi crucificado, ela em si não tem nada de especial, ela não tem poderes místicos. Mesmo ela tendo sido considerada uma relíquia pela Igreja Católica, né, já foi até dito que se juntassem todos os pedacinhos da cruz de Cristo que foi encontrado, dava para encher o navio inteiro. Então, a importância da cruz de Cristo, ela não está no madeiro, mas ela está na obra que foi realizada nele.
Na cruz, Jesus consumou a sua obra redentora, morrendo no nosso lugar, para assim nos reconciliar com Deus. Na cruz, o escrito de dívida que havia contra nós foi cravado, porque o preço foi pago. Paulo vai falar que a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, ela é poder de Deus. Então, quando a gente fala da cruz, nós falamos da mensagem da cruz, da obra da cruz, da palavra da cruz, daquilo que Jesus fez na cruz por nós. Então, viver aos pés da cruz é viver em submissão a Deus, é viver em submissão à vontade de Cristo, né? É buscar acima de tudo agradá-lo e obedecê-lo, mesmo quando a gente não quer, mesmo quando o nosso coração não deseja. Viver aos pés da cruz é viver em obediência a Deus. E para obedecer a Deus, nós precisamos conhecer a sua vontade. Então, dessa maneira, nós podemos dizer que para nós seria mais fácil fazer isso hoje do que para Jó, né, para a sua família. Por quê? Porque nós hoje temos a revelação completa. Nós temos também o Espírito Santo conosco, habitando em nós todos os dias, nos iluminando a nossa mente, para que a gente venha compreender a vontade e a palavra do Senhor. Então, o Espírito Santo é quem ilumina o nosso entendimento. Paulo muitas vezes ora por isso, para que os seus leitores sejam iluminados pelo Espírito Santo, para que venham entender e aplicar a mensagem do Senhor. Mas Jó, ele viveu em outra época, mas ele também buscava obedecer a Deus. Ele buscava viver da forma que agradava a Deus. Então mesmo Jó não conhecendo a mensagem da cruz como nós, ele não teve esse privilégio de nascer na nossa época, né? Nós somos privilegiados. Nós vivemos no tempo da graça de Deus, sobre a nova e perfeita aliança. Mesmo assim, nós temos muito para aprender com a maneira como ele conduzia a sua família. Então, veja comigo capítulo 1, verso 1 diz assim: Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía ele 100.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beber com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Então, quando a gente lê o livro de Jó, nós atentamos principalmente para a questão do sofrimento na vida do cristão, na vida do Filho de Deus. Porque quando a gente fala de sofrimento, a primeira pessoa que vem na nossa mente é Jó, né? Porque ele foi, eu não sei se foi a única, mas a que eu conheço que experimentou sofrimento em todas as áreas da sua vida. Não conheço ninguém que tenha perdido 10 filhos de uma vez. Então, quando a gente fala em sofrimento, a gente sempre lembra de Jó. E toda vez que a gente olha para esse livro, é nessa perspectiva que a gente observa. Mas a gente sabe que Jó era um homem próspero. A Bíblia fala que ele era um homem feliz, né? Mas ele teve a sua vida completamente mudada por causa de algumas circunstâncias. Quando a gente lê, a gente percebe que tudo mudou na vida de Jó quando Satanás acusou ele de só adorar a Deus ou de servir a Deus por causa tudo que Deus lhe dava, né? Por causa da proteção com que Deus cercava a sua vida. E com isso, ele pede permissão a Deus para testar a fé de Jó, e Deus, né, concede isso. E o desenrolar da história a gente já conhece. Como eu mencionei no início, a gente vai nos ater hoje às informações sobre a maneira como Jó se portava e como ele conduzia a sua família, que é o nosso tema dessa noite. Então, em primeiro lugar, nós vemos que Jó, ele era um homem íntegro, um homem reto, temente
temente a Deus e que se desviava do mal. A gente observa isso já no versículo 1. E é interessante que não foi o próprio Jó que deu testemunho de si mesmo, né? Nem foi outra pessoa que falou que ele era assim, mas o próprio Deus. Veja aí no versículo 8. O verso 8 diz assim: perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Então, nós podemos acreditar porque é o próprio Deus quem dá testemunho dessas características de Jó. E é interessante que antes de Deus mencionar as características, ele qualifica Jó. Ele diz assim: observaste o meu servo Jó? Então, Deus considerava Jó seu servo. Jó era servo, ele servia a Deus. Isso significa que a vida de Jó resultava em algum serviço a Deus. E de que maneira Jó servia a Deus? Nós não temos informações aqui de que Jó tinha algum trabalho eclesiástico, ou de que Jó saía para evangelizar, ou que Jó tinha algum ministério, que Jó exercia alguma atividade. Mas nós observamos que ele servia a Deus cuidando da vida espiritual da sua família. Servir a Deus também é cuidar da vida espiritual da nossa família. A nossa família é o nosso primeiro ministério. Nós temos a responsabilidade de conduzi-la nos caminhos do Senhor. Nós sabemos que todo pai, toda mãe, ele quer dar boas coisas aos seus filhos. A gente sempre escuta, quero dar uma boa escola, quero dar boas roupas, passeio, lazer. Então, todo pai, ele deixa de comprar para si para dar ao filho, muitas vezes. Então, sempre as famílias têm essa perspectiva. Mas, se a gente negligenciar a vida espiritual, nós não estaremos servindo a Deus ao cuidar da nossa família. Nós estaremos apenas servindo a nós mesmos, produzindo apenas algo para essa terra. E não é isso que Deus deseja. Deus deseja que nós sejamos responsáveis pela vida espiritual da nossa família, nossa tarefa. Então, Jó servia a Deus também dessa maneira. E aí, além de Deus falar que ele era seu servo, Deus acrescenta. Deus fala que Jó era um homem íntegro, que era um homem reto e que era um homem temente a Deus. Então, integridade significa conduta reta, conduta ética, honesta, alguém que se comporta de acordo com a lei. Retidão também tem a ver com isso. Retidão tem a ver com honestidade. E o temor a Deus, que ele vai mencionar aqui na vida de Jó, a gente observa que não era apenas uma coisa teórica. A Jó temia a Deus, não. Esse temor, ele levava Jó a se desviar do mal. Ele diz aqui, temente a Deus e que se desviava do mal. Então, Jó pautava sua vida de acordo com o seu temor a Deus. Ele considerava Deus em suas decisões. Ele se desviava do mal. A gente leu que ele era um homem muito rico, então ele poderia muito bem achar que ele era autossuficiente, Ele poderia esquecer até da questão do seu relacionamento com Deus, da questão dos seus filhos. A gente sabe mais na frente, quando a gente vai desenrolar da história, que ele não conhecia a Deus tão bem assim, que é o resultado, aquilo que ele vai aprender, mas ele se esforçava para agradar a Deus. Ele se desviava do mal. E aqui eu gostaria de fazer uma pausa para que a gente pudesse pensar. Eu sou uma pessoa íntegra? Eu sou uma pessoa reta? Eu sou uma pessoa que busca ser justa, que busca agir com justiça? Eu sou uma pessoa que teme a Deus? Eu gostaria que você parasse um pouco e refletisse em você mesmo. Se você tem agido assim no seu trabalho, se você tem agido assim com sua família, se você tem agido assim em qualquer lugar onde você vai. Essa precisa ser uma conduta, a conduta de todo cristão. Precisa ser. Não é concebível um cristão desonesto, não é concebível um cristão que não age com
integridade, um cristão que trapaceia, né? Que enrola. Então não é compatível com isso. Mas imagina um pai e uma mãe. Imagina a imagem do pai que não é honesto diante do filho. E como que aquele filho vai se portar? O bom resultado da nossa família no coletivo, ela vai depender do que a gente é no individual. Então não tem como a gente desenvolver um bom trabalho com a nossa família se individualmente nós já estamos falhando. Então é importante a gente observar isso, a nossa conduta. É porque quando a gente é desonesto, quando nós não honramos os nossos compromissos, quando não cumprimos a nossa palavra, não assumimos com a nossa responsabilidade, grandes problemas acontecem com a nossa família. Elas podem passar por muitas situações difíceis, principalmente os filhos, que são a parte mais vulnerável, né? Que são aqueles que dependem dos pais. Então, integridade, retidão, honestidade são características que agradam a Deus. Né? Deus fala: viste o meu servo Jó, observaste o meu servo Jó. E no final dessa lista, né, Deus fala que Jó temia a ele, Jó temia ao Senhor. E nós sabemos que na palavra fala que o temor do Senhor, ele é o princípio da sabedoria. Então, temer a Deus é o que nós devemos fazer e também ensinar aos nossos filhos. Infelizmente, é algo que tem se perdido nessa geração em que nós vivemos. Porque nós temos uma geração que não teme a Deus, que profana o seu nome e que ridiculariza a sua mensagem. E essa visão que tem sido passada de um Deus de amor, um Deus que não julga, um Deus que tolera tudo, né, tem produzido uma geração sem temor. E quando a gente olha para a revelação de Deus, lá no Antigo Testamento, quando a gente olha para o povo de Israel, lá no Monte Sinai, né, que Deus ia falar com eles como falava com Moisés, Deus disse ao povo: se santifiquem, né? Moisés falou: santifiquem-se, que o Senhor vai vir falar com vocês no monte. E o texto fala que o monte fumegava. E o que é que aconteceu com o povo? Temeu. O povo deu para trás. Não, Moisés, fala tu com Deus, e o que ele te disser, passa para a gente que a gente vai obedecer. Para que não aconteça que nós venhamos ser consumidos pelo poder de Deus. Né? O povo temeu por causa da santidade de Deus. E hoje a gente observa que não existe mais isso. Né? Às vezes tem se confundido muito essa questão. É esquecido que Deus é justiça e levantado sempre a questão do amor. Né? E Deus, ele é único. Né? Todos os seus atributos coexistem, um sem anular o outro. Deus é justo enquanto exerce misericórdia. Né? Deus é soberano. Então, muitas vezes nós temos falhado nessa postura de demonstrar para os nossos filhos, para a nossa família, o temor do Senhor, em primeiro lugar. Amém? E o segundo ponto é que Jó, ele era o líder espiritual da sua família. Jó era o sacerdote do seu lar. Então, ele entendia que essa era a sua função, era a sua posição, e ele fazia. Né? Ele não era negligente. No verso 4 e 5, veja comigo, diz assim: seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandava convidar suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó os seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenha pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Assim o fazia Jó continuamente. Não era uma vez, 2, Jó fazia constantemente. E para a gente entender o que é que ele estava fazendo aqui, a gente precisa se lembrar que na época de Jó era necessário que as pessoas se santificassem e oferecessem holocaustos pelos seus pecados para que eles fossem perdoados por Deus. Então havia necessidade do sacrifício. Jó sabia disso e ele agia. Hoje nós sabemos que isso não é mais necessário para nós. Nós sabemos que os sacrifícios de bodes e carneiros, eles apontavam para o sacrifício de Cristo, né, que foi completo e definitivo, como está escrito lá em Hebreus. Abre comigo, Hebreus, capítulo 10, versículo 11 e 12.
Hebreus 10, 11 e 12 diz assim: ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca, jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Então, Jesus, tendo oferecido para sempre um único e perfeito sacrifício. A obra consumada de Cristo na cruz nos mostra isso. Não existe mais a necessidade de sacrifícios de animais, porque o sacrifício de Cristo foi perfeito e definitivo. Ele mesmo foi a oferta e o ofertante. E por meio dele, nós somos inseridos numa nova e eterna aliança. Mas Jó, ele vivia de acordo com o entendimento dele naquela época. Jó vivia conforme o que ele tinha aprendido na sua época. E ele colocava em prática continuamente, é isso que o texto nos mostra. E o que dizer ao nosso respeito? Será que nós vivemos de acordo com o conhecimento que nós temos hoje? Será que nós temos hoje muito conhecimento? Se a gente fosse comparar com relação a Jó, com relação ao conhecimento da obra de Cristo, conhecimento da Escritura, nós somos a geração que mais tem acesso a conhecimento. Nós temos bíblias de estudo, livros teológicos, comentários exegéticos, nós temos as pregações, nós temos os seminários, nós temos muita informação boa que nos traz conhecimento. Mas será que nós podemos dizer que somos a geração que pratica o que conhece, que vive aquilo que a gente diz crer? O pastor mencionou há pouco a consciência cristã, e quando a gente está lá, a gente observa milhares de pessoas, uma multidão, é muita gente junto, E às vezes a gente olha em volta e a gente faz, essa pessoa é crente, está com a Bíblia na mão, mas não parece. Não parece, a pessoa não consegue se concentrar, não consegue prestar atenção, ela não consegue. Ela parece que está ali para conversar, para bater um papo, para passar o tempo. A gente olha os jovens, eles estão com o celular na mão, abre o Instagram, passa as telas, passa, depois volta, depois vai, depois volta, e a palavra sendo pregada. E não consegue se concentrar, não consegue. Não consegue. E o que é que está faltando nessa geração que tem tanto conhecimento? Aquela livraria ali, para muitos é um paraíso. Mas de que adianta? Se a gente conhece e não consegue colocar em prática. A gente precisa equilibrar isso. A gente precisa tentar equilibrar isso o máximo possível. Não é admissível que na hora do culto a Deus, um jovem, não é criança, se fosse criança não estava com o celular, não estava assistindo desenho, mas um jovem já não conseguir se concentrar. Adultos também, Adultos também. Então, infelizmente, isso tem acontecido no nosso tempo. Em Efésios, no capítulo 4, verso 13, diz que a meta da vida de todo cristão é chegar à maturidade, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Essa é uma meta para todo cristão alcançar. Em Romanos 8, 29, nós vemos que o objetivo de Deus em nos criar de novo é nos fazer novas criaturas para nós sermos conformes à imagem, semelhança de Cristo. Sermos conformes o modelo que Cristo nos proporciona. Ele é o padrão que a gente precisa perseguir e alcançar. Jó, ele buscava a Deus. No texto que nós vemos claramente, ele chamava os seus filhos. E não eram poucos filhos, eram 10 filhos. A gente reunia 1 ou 2 em casa, 3, Hoje em dia quem tem 3, parece as pessoas até estranham, como se fosse algo extraordinário. É difícil a gente reunir poucos filhos em casa. Jó chamava os seus 10 filhos. E o que chama a minha atenção é que os filhos de Jó, eles não eram mais crianças.
Nós sabemos que isso é algo cultural daquela época, né? Que era uma época onde eles valorizavam o patriarca, né? O pai da família era valorizado. Mas ele chamava os 10 filhos que não eram mais crianças, eles eram adultos já tinham suas casas. No verso 4 diz que seus filhos iam às casas uns dos outros, né? Faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar suas irmãs. Então eram 7 filhos que tinham o costume de oferecer esses banquetes uns aos outros. E diz que no final de cada um, nós não sabemos quantos dias durava esses banquetes, Jó chamava a todos e lhes ensinava que eles precisavam se santificar. Essa era a prática naquela época, na época da antiga aliança. O homem precisava pedir perdão a Deus pelos seus pecados, oferecer o animal em sacrifício para que ele fosse perdoado. Jó ensinava isso para os seus filhos, mostrando a importância que ele dava para Deus. Então, hoje nós não buscamos a Deus dessa maneira, mas nós temos a palavra que nos instrui aquilo que nós devemos fazer. Então, nós sabemos que precisamos buscar a Deus individualmente, sempre, né? Todos os dias. Em primeiro lugar, precisa estar a nossa devoção individual e depois a devoção em conjunto com a nossa família. Porque se a gente não faz sozinho, em grupo a gente também não vai fazer. É algo que tem que partir de nós. Então, se nós temos o privilégio da nossa casa sermos todos cristãos, nós devemos aproveitar isso. Porque nós podemos nos reunir. Nós podemos buscar a Deus juntos. Famílias que vivem aos pés da cruz buscam a Deus juntas. Se nós temos esse privilégio, nós precisamos exercer, nós precisamos viver. Então, eu creio que para nós, o problema não está na nossa falta de conhecimento, mas está realmente na ausência de prática. Nós sabemos o que devemos fazer, nós sabemos como fazer, mas nós não fazemos. Nós não colocamos em prática. Na época da pandemia, foi uma época muito difícil para todos nós. Ninguém imaginava que ia ficar sem poder se reunir presencialmente para cultuar o Senhor. Ninguém imaginava isso. Mas nesse tempo, uma prática foi fortalecida, que foi a prática do culto doméstico. A prática do culto em família. E eu lembro muito bem dessa época, como lá em casa nós tivemos bons momentos, como aquele teclado foi abençoado, porque nos ajudou muito no nosso culto doméstico. Mas aí, quando as nossas atividades retornaram, quando o ativismo novamente vem, nos envolve com o seu manto e nos prende com as suas cordas, nós não conseguimos mais fazer da mesma maneira, porque tudo acontece para nos atrapalhar. Porque, como eu falei no início, existe uma força espiritual contrária que não deseja que a gente se reúna na nossa casa como família para buscar Deus junto. Se você fizer um teste, você faça o teste, marque com a sua família a noite do cinema em casa. Essa é a noite da gente assistir um filme, ou uma série, ou alguma coisa, a noite do cinema em casa e da pipoca. E marque o dia do culto doméstico. Você vai ver que a noite do cinema acontece sem problema, mas a noite do culto doméstico, alguma coisa vai acontecer para te desmotivar, para que você não vai fazer. Seja no seu trabalho, algo mais cansativo aconteceu, seja com os seus filhos mesmo, começa uma briga do nada, um desentendimento que você nem esperava, aí daqui a pouco você está sem paciência e faz, não estou com clima para fazer culto doméstico hoje. Casais sem filhos têm outra realidade, Então, vocês estão vivendo outra fase. Aproveitem, Mas quando os filhos vêm, a dinâmica muda, Os problemas também. Então, a gente precisa ser firme nisso, E saber que é espiritual. Saber que é espiritual. E se posicionar com relação a isso. Repreender e orar. Dizer, não, Senhor, hoje eu vou fazer. Eu falei que eu ia fazer, hoje é o dia, nós vamos fazer. Comece, mesmo achando que está tudo desmantelado. Pare, aquiete seu coração, ore e faça. Então, como é que nós podemos buscar a Deus juntamente com a nossa família? Praticando em conjunto, o exercício das disciplinas espirituais. Então, não existe nenhuma fórmula, não existe segredo. É oração, é louvor, é meditação, é leitura da palavra.
estuda por meio da leitura, e fazer isso em conjunto é muito bom. É muito bom. Há um tempo atrás, cada família tem o seu modelo, né? O seu jeito de fazer, vai depender da realidade de cada um, né? Das idades também. E há um tempo atrás, eu mudei a maneira de fazer, eu comprei um caderno para cada um, né? Um caderno grande, só que tem uma matéria assim. Eu disse, esse vai ser o caderno do devocional em família. A gente vai usar esse caderno só para isso, certo? Pronto. A gente começou em setembro de 2022. Então tem 1 ano e um pouquinho, né? E o caderno está na metade. Quase na metade, o caderno já era para ter acabado. Já era para ter acabado. Aí eu estava repassando, porque eu digo, gente, olha porque tem as datas. Olha como a gente pulou. Aí olha como a gente pulou. Meu Deus, esse mês a gente pulou muito. Quer dizer que a gente ia fazer e não fez. E está lá registrado para provar. Para provar. Como a gente se propõe, então isso vai acontecer, mas a gente precisa, não, vou começar de novo, sim. Vou tentar fazer regularmente, um dia na semana, que seja, ou mais de um, eu não sei. Aí vai de cada um. Mas quando a gente faz, é muito bom. E aí, para que o caderno? Disse, olha, a gente vai escolher o texto. Em janeiro a gente começou Atos. E vai seguir na sequência, certo? A gente vai ler todo mundo junto. Aí depois disso a gente vai fazer o resumo. A gente lê em voz alta, cada uma parte, depois faz um resumo do texto. Para fazer esse resumo, eles têm que ler de novo. Aí eu posso dar vídeo e já ler de novo. Porque se tem ler de novo, não faz o resumo. Aí vai lá. Davi com a coragem escrevendo o resumo. Aí a gente tenta resumir e aplicar alguma coisa que entendeu daquele texto. No final, cada um vai ler o seu. Aí faz, não, o meu não está bom, todo mundo vai ler o seu. Aí no final, cada um lê o seu. Né? E no final a gente ora, agradecendo a Deus pelo momento. E assim, isso não leva 20, 30 minutos. É no mínimo 1 hora. Se você acha que vai sentar, não, fazer 10, 15 minutos, não dá. É no mínimo 1 hora. E se o texto for grande, leva mais. Então você precisa dedicar tempo. E é muito bom quando a gente faz. É muito proveitoso. E se você não fizer, eles vão querer fazer outra coisa. Vai querer sempre assistir televisão, vai querer sempre distrair a mente com alguma outra coisa que não vai preencher, que não vai trazer edificação, que não vai trazer crescimento. Então vale a pena a gente se desconectar de tudo e dedicar um tempo para aprender de Deus junto com a nossa família. São sementes que nós estamos plantando e no devido tempo vão dar o seu fruto, porque o Senhor, Ele é quem dá o crescimento. Então, o Senhor, Ele vê a disposição do nosso coração e Ele se alegra com isso. Ele se alegra quando Ele vê que você está, mesmo com suas dificuldades, tentando fazer, tentando promover edificação na sua família, na sua casa. Não é fácil, não é, principalmente hoje. Hoje nós temos uma rotina muito cheia e algumas famílias elas não conseguem nem almoçar juntas por causa dos horários de cada um. Então é mais do que nunca importante a gente se juntar com a nossa família para fazer isso. Então a nossa geração ela tem um problema porque eu nem sei como que esse problema pode ser resolvido. Eu não sei na casa de vocês, mas o celular ele é um problema muito grande, muito grande. Infelizmente o celular, olhe, é a treva. E essa geração, ela foi programada para preencher todos os espaços vazios, cada brechinha, do seu tempo com alguma coisa. Não pode sobrar tempo para balançar na rede, não pode sobrar tempo para nada. Tem que estar preenchido e a mente dele está assim. E está preenchido com coisas líquidas, coisas rápidas, vídeos curtos, tudo muito rápido, passa de uma coisa para outra, numa velocidade sem fixar a mente em nada. E isso prejudica o nosso crescimento. Isso prejudica o desenvolvimento dele, isso prejudica também o nosso crescimento espiritual. Não tem como se aprofundar numa coisa se você está sempre acostumado a tudo rápido, a subir a tela. Então, muitos problemas familiares são por causa da falta de tempo e por causa do mau uso do tempo. Então, às vezes, o pai trabalha o dia inteiro, quando ele chega em casa, ele faz o quê? Pega o celular. Então, ele está ali, mas não
está ali. Porque quando você está com o seu celular na mão, só está você e o celular. Você não escuta quando alguém fala, né? Você não atenta para nada que está acontecendo à sua volta. E muitas famílias têm sido prejudicadas por causa desse hábito. Então, nós precisamos nos atentar para isso. Quando a gente estiver com a nossa família em casa, esquece o celular. Não vai fazer falta 24 horas. Tem tempo para tudo. Né? Agora, o tempo que você desperdiça de estar ensinando o seu filho, esse tempo vai fazer falta. Porque esse tempo não volta mais. Então, aproveite enquanto ele ainda escuta, enquanto ele ainda lhe ouve. Porque chega uma idade em que eles não querem ouvir. Eles não querem mais aprender. Então, aproveite enquanto eles ainda escutam e fale, ensine, converse com eles. Amém? Nós precisamos buscar ao Senhor enquanto ainda é tempo, enquanto ainda se pode achar. Eu quero finalizar com Isaías capítulo 55. Isaías 55, versículo 1. Nesse capítulo 55, fala sobre a graça de Deus oferecida gratuitamente a todos, tanto os judeus como os gentios. Versículo 1, amém? Isaías 55, 1 até o 7, diz assim: venham todos vocês que estão com sede, venham às águas, e vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam. Venham, comprem vinho e leite sem dinheiro e sem custo. Por que gastar dinheiro naquilo que não é pão e o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Escutem-me e comam o que é bom, e a alma de vocês se deliciará na mais fina refeição. Deem ouvidos e venham a mim, ouçam-me, para que a sua alma viva. Farei uma aliança eterna com vocês, minha fidelidade prometida a Davi. Vejam, eu fiz uma testemunha aos povos, um líder e governante dos povos. Com certeza você convocará nações que você não conhece, nações que não o conhecem, se apressarão até você por causa do Senhor, seu Deus, o Santo de Israel, pois ele lhe concedeu esplendor. Busquem o Senhor enquanto se pode achá-lo. Clamem, invocai-o enquanto ele está perto. E o ímpio abandone seu caminho e o homem mau seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele perdoará de bom grado. Nós temos aqui um convite maravilhoso para nós nesse texto. Venham todos vocês que estão com sede. Venham às águas. O Senhor, ele é o manancial de águas vivas. Ele está disponível. Ele diz: venham vocês que estão com sede. Deem ouvidos e venham a mim. Ouçam-me para que a sua alma viva. O Senhor está dizendo: eu sou a fonte da vida. Vocês só viverão se me ouvirem, se atentarem para a minha voz. Busquem o Senhor enquanto se pode achar. Um dia a porta da graça será fechada e não poderemos mais encontrá-lo. Diz a palavra, nós precisamos ir até o Senhor, nós precisamos buscar, e isso é uma atitude nossa. Ninguém poderá fazer por nós, ninguém. Nós precisamos e o Senhor nos chama, Ele nos convida. Ele está falando todos os dias, através da sua palavra, do seu Santo Espírito que habita em nós. Que nós possamos buscá-lo enquanto ainda é tempo. E se você na sua casa está pensando, mas na minha casa sou apenas eu, né? Eu não tenho essa oportunidade. Não desanime. Ore, persevere, continue orando. Né? E Deus, que é soberano, Ele pode alcançar a sua família. Amém? Uma família que busca a Deus é uma família abençoada. Ela é abençoada em primeiro lugar pela comunhão com Deus. Pela comunhão que essa busca proporciona com Deus. E em segundo lugar, pela comunhão que essa busca proporciona uns com os outros. Nós compartilhamos a nossa vida. Nós podemos falar dos nossos problemas. Nós oramos uns pelos outros. Isso vai gerando intimidade no nosso relacionamento. Amém? Uma família que vive aos pés da cruz é uma família que se perdoa, que se respeita, que se ajuda, que compartilha, que conversa. Quem conhece a história de Jó sabe
dos problemas que ele enfrentou com relação à sua família. Né? Mas também sabe que o que aconteceu com ele não foi por culpa dele. Né? Jó não foi culpado de tudo aquilo, por tudo aquilo que ele passou. Mas o que ele passou resultou em experiência com Deus, algo que transformou o conhecimento que ele tinha a respeito de Deus. Então, que nós possamos ser pessoas como Jó, íntegras, retas, pessoas que temem a Deus e que procuram se desviar do mal. Né? Que o homem ele assuma o seu papel, esse sacerdote do seu lar, a responsabilidade de conduzir a sua família, né? O caminho do Senhor, na vida espiritual. Se o pai não assume esse papel, que a mãe assuma esse papel, mas que você conduza a sua família, a responsabilidade é tua. Que nós busquemos a Deus individualmente e também juntos. Amém? Uns com os outros. Que Deus nos abençoe. Amém. Glória a Deus.